Quão longe o Naruto conseguiria ir caso tivesse que enfrentar os mesmos oponentes que Goku ao longo de Dragon Ball? Sim, isso vai ser polêmico, porque a gente tá falando da rivalidade entre os dois versos mais populares da história dos animes. Chora Luffy. Todo mundo sabe que o universo de Dragon Ball opera em escala de poder astronômica, com planetas explodindo, deuses se enfrentando e o tempo sendo rasgado no soco. Mas o verso de Naruto não fica tão atrás quanto muitos pensam, especialmente no fim do Shippuden, quando Naruto e Sasuke recebem os poderes de Hagoromo e basicamente viram deuses dentro daquele mundo, muito acima de qualquer outro personagem da obra. Eles ganham velocidade, força bruta e habilidades em um nível de complexidade que vai muito além da média do próprio Dragon Ball, com espaço-tempo, regeneração, selamentos e até dimensões paralelas. Sem contar que eles enfrentam uma entidade praticamente divina, Kaguya, e não apenas enfrentam, eles acompanham sua velocidade, sua força e suas técnicas multidimensionais com tranquilidade. Naquele ponto da obra, o anime Naruto basicamente vira Dragon Ball com jutsus. Então se você acha que o Naruto Prime não teria nenhuma chance no universo de Goku, sinto te informar, mas tá muito enganado. Ah, e só pra deixar uma coisa clara, antes de começar, o nível de poder não define o valor da obra. Dragon Ball e Naruto são gigantes por méritos diferentes, seja por narrativa, impacto cultural ou personagens marcantes. Mas eu sei que os fãs de Naruto são muitos, e agora vocês vão ter que provar isso. Esse tipo de vídeo já rolou aqui com Sukuna, Gojo, Saitama, até o Invencível, e todos eles movimentaram a galera. Então vamos ver se o Uzumaki vai além até fora do anime. Se você é fã de Naruto, deixa o like agora pra mostrar que ele é realmente mais querido, e se você é fã de Dragon Ball, deixa o like também. Afinal, o universo do Goku e o Naruto é só um visitante aqui. A gente sabe que ao longo da história de Naruto e Dragon Ball, os personagens multiplicaram muito seus poderes, velocidade, estamina, resistência, mas como você não tem superpoderes, o que você pode fazer é multiplicar o seu dinheiro. Por isso eu tenho um recado pra você que vai mudar a sua vida com certeza. A novidade que trago pra vocês é uma oportunidade real pra quem quer ganhar dinheiro de forma passiva, dar o melhor pra si e pra sua família e viver o melhor dos dois mundos, a renda fixa, versão moderna dos investimentos tradicionais como consórcios ou títulos que rendem juros, mas agora de forma 100% digital, com tudo registrado na blockchain. Um sistema seguro e transparente. E o melhor, junto com o mercado que mais cresce na década, o das criptomoedas. Estou falando de rentabilidade muito acima dos investimentos que você vê por aí. A MB, parceira fiel aqui do canal, trouxe uma oportunidade exclusiva só pro dia de hoje, 7 de maio. O ativo de renda fixa digital Jeito 08, com ganhos de 27% ao ano, já considerando a isenção do imposto de renda. Ou seja, 21% ao ano líquidos, o que equivale a 27% em um investimento tributado. Investir em renda fixa digital é isso, menos impostos e mais dinheiro direto no seu bolso. E o melhor, com 100% de segurança, risco reduzido, rentabilidade acima da poupança e do CDI, sem taxas e com conta gratuita no MB. Você sabe o quanto vai receber, quando vai receber e ainda conta com o respaldo da maior plataforma de ativos digitais da América Latina, com mais de 4 milhões de clientes. Além da líder no mundo cripto, a MB oferece diversos ativos digitais, ampliando suas possibilidades de investimento. E tudo isso em conformidade com os órgãos reguladores, Banco Central, CVM e Anbima. Para começar a investir com segurança e rentabilidade real, basta abrir sua conta grátis na MB pelo link da descrição ou apontando a câmera do celular para o QR Code na tela. Eu levei só 2 minutos para me cadastrar, muito fácil pelo app e pelo site. Faça um depósito a partir de R$100, clique no banner da Super Quarta que aparecerá no seu app e invista no ativo. Você pode investir de acordo com o seu perfil e objetivos. No futuro, você vai agradecer a si mesmo por ter começado hoje, porque essa decisão pode ser o passo que faltava para realizar seus sonhos ou garantir um futuro tranquilo, tendo essa oportunidade relâmpago de rentabilidade muito acima do mercado e garantia de segurança. Mas atenção, essa chance é só hoje e vai passar tão rápido quanto um teletransporte do Goku. Vamos começar do começo, literalmente, Naruto clássico. Mesmo nessa fase inicial, já tem personagens fazendo coisas absurdas, especialmente quando a gente fala de velocidade. Um exemplo que chama atenção é o Rock Lee. Na luta contra o Gaara, quando ele tira os pesos, ele simplesmente some. E mais do que impressionar visualmente, ele faz algo bem específico, supera a areia automática do Gaara, aquela defesa que se move sozinha para proteger ele de qualquer ataque. Essa areia, durante o exame Chunin, já tinha conseguido reagir a uma explosão a queima-roupa. Então, para alguém superar isso, precisa estar em um nível muito acima da velocidade humana. Existem cálculos que colocam a velocidade de reação dessa areia em cerca de 35 mil km por hora, o que faria sentido visto que Gaara nunca tinha sido tocado anteriormente e já tinha o nível Jounin na época, nível também alcançado por Rock Lee por poucos momentos naquela batalha. E o Lee sem pesos não só acompanha a velocidade como ultrapassa, então mesmo sendo conservador dá pra colocar que ele estava na escala dos 70 mil km por hora, o que já entra na faixa do hipersônico elevado. Aí vem o Sasuke, depois do treinamento com Kakashi. Ele enfrenta o Gaara
Gaara também, e é dito que naquele momento ele estava no mesmo nível do Lee. Então, por padrão, ele também já estaria nessa faixa de velocidade persônica alta. Mas aí o Sasuke ativa o Sharingan e usa o Chidori, que dito por Kakashi precisa ter uma velocidade incrível para ser utilizada. Nesse estado, ele começa a pressionar o Gaara a ponto de forçar a transformação parcial do Shukaku. Detalhe, nem o Lee com o quinto portão tinha conseguido isso. O Gaara, mesmo com dificuldade, ainda conseguiu reagir ao Lee nessa forma, com técnicas como a substituição. Ou seja, dá pra concluir que o Sasuke com o Chidori e o Sharingan, aumentando seus reflexos e sua velocidade, podia ir além do Lee com os 5 portões. E vale lembrar, abrir os portões aumenta absurdamente o poder do usuário. É comum dizerem que cada abertura multiplica o poder várias vezes, e a gente trata o conjunto como um aumento de 20 ou 30 vezes, mas supondo que seja 24 vezes, se o Sasuke já estava na casa dos 71.000 km por hora e multiplicou isso por 24, afinal, ele conseguiu ferir o Gaara com sua velocidade, ele teria chegado a mais de 1.700.000 km por hora. Isso já é uma velocidade massivamente persônica, principalmente considerando o que acontece depois, porque aí vem o Gaara que vai se transformando cada vez mais conforme a luta esquenta, e a cada estágio ele ganha força e velocidade. Supondo um aumento de apenas 2 vezes por transformação, já seria o suficiente por colocá-lo por volta de 3.400.000 km por hora, ou seja, Naruto, ainda na fase clássica, já está inserido num contexto onde os personagens têm feitos de velocidade milhares de vezes acima da média humana, e isso sem ninguém voar, lançar Kamehameha ou explodir planeta ainda. Ou seja, ainda no Naruto clássico, antes mesmo de Biju, modo sábio ou Baryon, já temos personagens operando em escalas de velocidade absurdas que só aumentariam com o tempo. Isso vai ser essencial para ver até onde o Naruto poderia chegar enfrentando os inimigos que Goku enfrentou. Mas como é que o Naruto entra nisso tudo? A partir da luta contra Gaara, já dá pra ver que o Naruto consegue acompanhar esses níveis absurdos de velocidade. Isso porque na fase final do clássico, tanto ele quanto o Sasuke já estavam praticamente no mesmo nível em termos de velocidade base. E quando eles acessam suas transformações, o modo de uma cauda, no caso do Naruto, e a marca da maldição nível 2, no caso de Sasuke, os dois recebem um aumento de poder estimado em cerca de 10 vezes. Levando em conta os cálculos anteriores, isso colocaria os dois transformados com velocidades próximas de 68 milhões de quilômetros por hora, cerca de 7% da velocidade da luz. Isso já entra na faixa de velocidade subrelativística, ou seja, quase relativística, mas ainda não o bastante para distorcer completamente o tempo e o espaço ao redor. Além disso, quando o Sasuke usa o Chidori, ele recebe um impulso extra de velocidade. Mesmo sendo conservador e considerando um aumento de apenas 2 vezes, ele e o Naruto, que o acompanha na luta final, chegariam a algo em torno de 136 milhões de quilômetros por hora. Isso reforça que no final do clássico, os dois já estavam operando em níveis absurdos de deslocamento, muito além do que a gente associa a ninjas. Mas não é só a velocidade que importa, a força bruta também dá um salto. Um dos feitos mais surpreendentes na fase clássica vem de um personagem que ninguém esperava, Choji. Na luta contra Jirobo, usando jutsus de expansão total, Choji é arremessado com força suficiente para ser lançado metros e metros para cima, e mesmo com toda essa força aplicada contra ele, ele resiste sem maiores danos. Levando em conta o tamanho aumentado dele, a massa envolvida e a força aplicada, os cálculos apontam que a energia do impacto seria equivalente à de uma explosão capaz de destruir uma cidade de pequeno porte, ou seja, algo na casa dos mega joules, milhões de joules. E mesmo assim, o Jirobo, que causou esse impacto, era o membro mais fraco daquele grupo. E aí você coloca isso ao lado do Gaara transformado e percebe que ele já estava num nível bem mais alto que esse, tanto em defesa quanto em ataque. Na forma de Biju completo, o poder do Gaara aumenta pelo menos 4 vezes em relação ao início da transformação, e é justamente esse Gaara que o Naruto enfrenta de igual para igual, após recuperar a determinação no fim da luta. Isso coloca Naruto base e também Sasuke base no fim da fase clássica com capacidade de causar danos equivalentes a cerca de 1,24 milhão de megajoules, ou seja, 1,24 vezes 10 elevado a 12 joules, que é força suficiente para destruir uma cidade grande. Agora, se a gente ativa o modo Uma Cauda do Naruto ou a marca da maldição nível 2 do Sasuke e aplica aquele multiplicador de 10 vezes, o valor salta para cerca de 1,24 quintilhão de joules, o suficiente para causar destruição em escala de montanhas inteiras. Ou seja, mesmo antes de entrar nas sagas mais poderosas do Shippuden, o Naruto clássico já estava em um nível de velocidade quase à luz e força de destruição de cidade para montanhas, dependendo da forma usada, e mesmo assim, tudo isso ainda não é suficiente para alcançar o nível de poder que já existia em Naruto clássico. Vamos pegar o Mestre Kami como exemplo. Ainda na primeira fase de Dragon Ball, ele destrói a lua inteira com um Kamehameha sem o menor esforço. Isso já coloca o feito dele no que a gente chama de nível Lunar Plus, e mesmo que alguém queira argumentar que isso seria um exagero ou fora da curva, ainda tem o Piccolo Daimao, o Rei Demônio. Esse sim não deixa espaço para dúvidas. Ele esmagaria facilmente
facilmente o Naruto do clássico. Enquanto o Naruto operava em velocidades subrelativísticas, algo próximo de 68 a 136 milhões de quilômetros por hora, o Daimao já estava muito além disso. Ele escalava diretamente com o Goku do 22º torneio de artes marciais, que se movia mais rápido do que a própria luz refletida, durante o uso do Taiyoken, o golpe solar, uma técnica que literalmente reflete luz nos olhos do oponente. Ou seja, estamos falando de um personagem mais rápido que a luz, o que já deixa Naruto clássico comendo poeira. Em termos de força, nem se fala. O Piccolo Daimao possuía poder suficiente para destruir continentes inteiros com facilidade. Um dos momentos mais marcantes é quando ele assume o controle do mundo e promete destruir 1,43 avos da Terra todo ano com um único raio demoníaco. Em algumas traduções no mangá, essa técnica é descrita como instantânea, em outras como ocorrendo em um piscar de olhos. Se toda essa energia fosse concentrada em um só ataque, a superfície inteira do planeta poderia ser obliterada de uma vez. Esse nível de poder só vai começar a aparecer em Naruto bem mais pra frente, lá pro meio ou final do Shippuden. A partir desse ponto fica claro que o Naruto ainda era apenas um visitante no nível de poder de Dragon Ball clássico, mas isso começa a mudar com a chegada do Naruto Shippuden, mais especificamente quando ele alcança o modo Sábio dos Seis Caminhos, ou modo Rikudo, onde ele consegue reagir e golpear oponentes como o Madara com apenas um Rinnegan ativo. E vale lembrar, o Madara nesse ponto já havia espalhado raízes da árvore divina por todo o planeta, algo que foi calculado como um feito de escala planetária. Esse nível de poder já coloca Madara próximo de Hagoromo, o Sábio dos Seis Caminhos original, mesmo antes de absorver a árvore ou conquistar o segundo Rinnegan. E o Hagoromo, por sua vez, tem um dos feitos mais absurdos do verso. Ele criou a lua com as próprias mãos como forma de aprisionar a Kaguya. Mesmo usando estimativas bem baixas, criar a lua exige energia em escala planetária, mas usando estimativas médias, esse feito já encosta em um nível de estrela anã, ou estrela pequena, o que ultrapassa facilmente tudo que apareceu no Dragon Ball clássico e entra nas escalas do Z. E o mais impressionante, o Naruto nesse estágio chegou a levar a melhor contra Madara, que já estava se aproximando desse nível. Ele literalmente domina alguém em escala lunar para planetária com relativa facilidade, e se você acha que acabou, ainda tem a Kaguya. Muita gente debate o nível real dela, mas o consenso é que ela ultrapassa todos os vilões de Naruto. Um dos pontos mais discutidos é a Orbe Expansiva da Verdade, um tipo de esfera criada com o poder de destruir dimensões inteiras. Durante o confronto, o Naruto não só resiste a esse tipo de ataque, como consegue amputar o braço da Kaguya, acertar golpes diretos com suas artes sábias dos Seis Caminhos, e mesmo que você argumente que a Kaguya poderia resistir ao próprio poder, o fato do Naruto conseguir danificá-la diretamente é inegável. Isso mostra que o nível de energia que o Naruto gerava nesse ponto já era algo que nem a própria Kaguya conseguia resistir, o que é importante, porque a esfera dela tinha energia suficiente para apagar uma dimensão inteira, embora a natureza dessa dimensão ainda será discutida aqui. Com isso, fica claro que o Naruto, nesse ponto, já opera em uma escala de poder muito além de montanhas, cidades ou continentes. Estamos falando de um ninja que chegou no nível de destruir planetas e até dimensões, que, como eu disse, vamos discutir a natureza dessas dimensões mais pra frente, mas chegando em níveis de destruição apresentados em Dragon Ball Z, inclusive a partir de fases intermediárias. Mesmo que alguém tente diminuir os feitos do Naruto no confronto com a Kaguya, os acontecimentos que vêm logo em seguida, já no início de Boruto, tornam muito difícil sustentar esse ceticismo. Durante a batalha contra Momoshiki, Naruto e Sasuke, mesmo gravemente enfraquecidos, unem seus poderes para realizar o Susanoo da Armadura Majestosa, uma fusão simbólica entre o Susanoo e a Kurama, descrita nos materiais extras como o jutsu mais poderoso já criado até então. Ele supera até mesmo a Orbe Expansiva da Verdade, que era considerado o ápice ofensivo do arsenal de Kaguya. Isso indica que o poder bruto envolvido na criação e defesa dessa técnica está entre os maiores já vistos na franquia. E aqui vale reforçar, Naruto nesse momento estava operando com metade do seu chakra total, enquanto o Sasuke já havia gasto uma quantia significativa de energia com técnicas espaço-temporais, etc. Ou seja, essa demonstração de força não veio do auge deles, o que sugere que, em estado pleno, os dois individualmente poderiam alcançar esse nível de poder ou até superá-lo. Mas até aqui a discussão ainda está em terreno sólido. O problema começa quando surgem interpretações mais radicais, como as que dizem que Naruto, por enfrentar Momoshiki e Kaguya em suas dimensões, automaticamente escala em nível universal ou até multiversal. Isso exige uma pausa para análise crítica. Muitas dessas escalas se baseiam no visual das dimensões em que esses combates ocorrem. É verdade que vemos estrelas, nebulosas, ciclos de dia e noite e até fenômenos que parecem representar estruturas cósmicas. Há menções em guias e novels que são hiperespaços, realidades paralelas ou até descrições que usam
usam termos como infinito ou universal, mas é aí que entra a cautela. Termos como hiperespaço em obras de anime e mangá não seguem os padrões da física da vida real. Em muitos casos, significam apenas um espaço alternativo, não uma realidade quadridimensional literal. Se fosse isso, a batalha entre eles, que claramente é tridimensional, nem faria sentido. Achar que isso, por definição, transforma o local em uma estrutura com tamanho universal ou transcendental é cair numa falácia de apelo à definição. Dizer que um espaço é paralelo também não implica em tamanho, apenas que ele existe fora ou ao lado do mundo padrão. E dizer que algo é infinito pode muito bem ser uma expressão poética, como ele viveu por toda a eternidade em uma música. Ou até quando Frieza em Namekusei diz que poderia destruir todo o universo. E a gente sabe que ele não poderia, mas é como falar que ele poderia destruir muita coisa. É por isso que dizer que Naruto é Universal Plus, porque enfrentou inimigos nesse tipo de ambiente, na melhor das hipóteses, é especulativo. Se a gente aplicar esse mesmo padrão em Dragon Ball, até personagens como Garlic Jr., que criou uma dimensão chamada Zona da Morte, a Dead Zone, infinita e eterna, segundo o próprio anime, seriam automaticamente universais, o que a própria comunidade de scaling sabe que é forçado. Outro ponto, velocidade superior à luz, ou até milhões de vezes maior que a luz, é algo comum no verso de Dragon Ball a partir da saga Frieza. E nesse quesito, Naruto também tem problemas. Embora existam estimativas que coloquem os personagens no auge em escalas absurdas, como velocidades milhares ou milhões de vezes superiores à luz, esses cálculos vêm mais de comparações e reinterpretações de reações em combates do que de feitos explícitos. Em Dragon Ball, os personagens literalmente ultrapassam feixes de luz, distorcem o tempo com a velocidade ou atravessam distâncias interestelares em segundos. Naruto nunca foi mostrado fazendo algo assim. Já em termos de destruição, sim, Naruto atinge uma escala absurda no auge do Shippuden e no início de Boruto. A energia que ele manipula junto com a Kyuubi, combinada com o modo sábio dos 6 caminhos, o coloca comparável a personagens como o Goku da saga Frieza, Freeza em 100% do seu poder, Gohan e talvez até o Cell. Pode parecer absurdo, mas isso tem uma razão. O Naruto tem algo que poucos personagens em qualquer universo têm: a habilidade de clonar-se milhares de vezes com praticamente a mesma potência, criando exércitos inteiros em nível de destruição massiva, o que, do ponto de vista estratégico, já muda completamente o cenário. Pegando como exemplo o Cell, ele foi direto ao ponto, afirmou que poderia destruir um sistema solar inteiro, e ali não era uma hipérbole. Ele ainda demonstrou feitos consistentes de resistência, regeneração e força bruta que marcaram a saga Z. E diferente de Naruto, os personagens de Dragon Ball Z escalam com base em explosões planetárias e feitos físicos diretos, não só em batalhas dimensionais ou manipulação de chakra, Rex, etc. A questão central é: poder reagir a alguém que distorce o espaço significa que você pode destruir um planeta? Lutar em uma dimensão com estrelas quer dizer que você pode explodir o sol com um soco? Se a gente considerar tudo que o Naruto mostrou, o volume de chakra, o controle de clones, a escala dos adversários, dá pra dizer que, em termos de combate real, ele teria ferramentas para vencer Cell. Mas em termos de potência destrutiva pura, ainda faltam feitos concretos como os de Cell e outros guerreiros Z apresentaram com clareza. No fim das contas, essa comparação talvez dependa menos de quem tem mais explosão e mais de como você define força dentro de cada universo. Mas, mesmo com tudo isso, dizer que ele supera Vegito ou Burhan já é um salto difícil de sustentar. Burhan, por exemplo, ameaça colapsar múltiplas dimensões através de uma fusão forçada de realidades, e Vegito consegue resistir e se mover dentro da própria distorção da realidade. Esses feitos não são especulativos, eles são mostrados, descritos e confirmados pelos guias da obra. Logo, se formos realistas e com o pé no chão, Naruto no auge e no início de Boruto provavelmente para em algum ponto da saga Cell, considerando que Naruto consegue chegar em um nível de destruição, como por exemplo de Frieza, quando usa seus vários clones para multiplicar seu poder de destruição. Já em velocidade, vemos que ele também pode operar bem acima da velocidade da luz, mas personagens capazes de resistir a ataques em nível estelar, como por exemplo o Cell, já não seriam mais feridos por Naruto, porque vimos em Dragon Ball, como por exemplo quando o Vegeta, Super Saiyajin Deus, soca Broly, que se um adversário de poder mais fraco soca alguém mais forte, esse alguém não sofre danos. Por isso o Cell nem sentia os golpes de Kuririn, por exemplo, e o Kuririn já tinha poder para destruir planetas com grande facilidade. Mas considerando os feitos, hacks, habilidades, velocidade, potencial destrutivo e as técnicas de Naruto, me parece plausível que ele possa chegar, no máximo, ao Goku Super Saiyajin 3, dando o benefício da dúvida, e se quisermos extrapolar no máximo do máximo do máximo, o limite da saga Majin Buu com Burhan, Vegito, mas, bom, honestamente não acho que chega a tanto. Agora vamos parar de multiplicar poder e começar a multiplicar seu dinheiro. O link do QR Code tá aqui na tela, é a melhor oportunidade que você vai ter, só é válida até o dia de hoje, porque também terá outras oportunidades, mas não perca tempo, no futuro você vai agradecer a si mesmo por ter feito isso hoje. Então abra sua conta na MB, o link tá na descrição, o QR Code tá na tela, e garanta sua liberdade no futuro, investindo com segurança e
com potenciais de ganho muito maiores que o mercado convencional. É isso, galera. Obrigado pelo apoio de vocês, fico por aqui e fui.